peça para se inscrever no canal A Alegria Festiva do Natal de 1996 foi destruída na casa dos Ramsey. JonBenét, uma vibrante rainha da beleza de 6 anos, era o coração das celebrações. Mal sabiam eles que aquela manhã de Natal marcaria o início de um pesadelo inimaginável. Patsy Ramsey encontrou um bilhete de resgate. O bilhete exigia $118 mil pelo retorno seguro de JonBenét. A polícia foi contatada e a casa se tornou uma cena de crime. A notícia do desaparecimento de JonBenét se espalhou rapidamente. As primeiras horas da investigação foram preenchidas por uma busca frenética por JonBenét. A esperança cintilava como uma vela frágil ao vento. A família se agarrava à crença de que sua filha seria encontrada sã e salva. O bilhete de resgate tornou-se o foco central da investigação. À medida que as horas se transformavam em dias, a esperança começou a diminuir. O bilhete de resgate, descoberto por Patsy Ramsey, tornou-se uma peça crucial do quebra-cabeça. Sua natureza longa e incomum imediatamente levantou suspeitas. A exigência de $118 mil, uma quantia estranhamente específica, alimentou especulações sobre os motivos do sequestrador. O tom do bilhete, uma estranha mistura de formalidade e ameaças, aumentou o mistério. Os investigadores examinaram minuciosamente o documento, analisando cada palavra e frase em busca de pistas. Especialistas analisaram a caligrafia, comparando-a com amostras conhecidas da família Ramsey e de outros. O bilhete tornou-se uma fonte de debate interminável, com alguns acreditando ser genuíno, enquanto outros suspeitavam ser uma tentativa encenada para enganar os investigadores. A quantia específica de $118 mil levou a teorias que a conectavam ao recente bônus de John Ramsey. Esse detalhe alimentou suspeitas em relação à família, aumentando o crescente frenesi da mídia. As complexidades do bilhete de resgate adicionaram camadas de intriga ao caso já intrigante. Depois de horas de busca, o impensável aconteceu. O corpo sem vida de JonBenét foi descoberto no porão da casa dos Ramsey. A descoberta trouxe um fim trágico à busca frenética. John Ramsey encontrou seu corpo escondido no porão. A cena era horrível, um contraste com as decorações alegres. A descoberta mudou o foco para uma investigação de homicídio. A cena do crime na casa dos Ramsey apresentou aos investigadores um quebra-cabeça complexo e confuso. A casa, antes um símbolo de vida familiar, tornou-se um ponto focal de intenso escrutínio. A presença do bilhete de resgate, a localização do corpo de JonBenét e a aparente falta de arrombamento criaram uma teia de pistas conflitantes. A falta de arrombamento levantou questões sobre quem tinha acesso à casa. A possibilidade de um intruso versus alguém dentro da família tornou-se um debate central. Os investigadores examinaram cuidadosamente portas, janelas e fechaduras, procurando por qualquer sinal de violação. A ausência de evidências claras de arrombamento aumentou a complexidade da investigação. A cena do crime tornou-se uma peça crucial do quebra-cabeça, com o potencial de desvendar os segredos que cercam a morte de JonBenét. A família Ramsey, lançada aos holofotes pelos trágicos eventos, tornou-se alvo de intenso escrutínio público. A mídia, faminta por respostas, examinou todos os aspectos de suas vidas. As ações e declarações da família foram analisadas e dissecadas, alimentando especulações e boatos. John e Patsy Ramsey, devastados pela perda de sua filha, se viram no centro da investigação. Cada movimento deles era examinado, cada palavra dissecada. A pressão de estar sob constante vigilância aumentou sua turbulência emocional. A busca implacável da mídia pela história criou uma atmosfera circense em torno da família Ramsey.
Repórteres acamparam do lado de fora de sua casa, clamando por entrevistas e atualizações. A constante presença da mídia tornou quase impossível para a família lidar com sua dor em paz. O caso JonBenét Ramsey cativou o país, tornando-se uma sensação na mídia. A história dominou as manchetes e os noticiários, alimentando um frenesi de especulações e debates. A cobertura implacável da mídia transformou a tragédia em uma obsessão nacional. O fascínio do público pelo caso se intensificou à medida que a investigação se desenrolava. Teorias abundavam, variando de cenários de intrusos a acusações contra membros da família. A falta de respostas claras permitiu que rumores e especulações florescessem. A cobertura da mídia sobre o caso frequentemente confundia os limites entre fato e ficção. A intensa competição por audiência levou a reportagens sensacionalistas e à disseminação de informações não verificadas. A investigação sobre a morte de JonBenét Ramsey foi um esforço complexo e desafiador. Os investigadores enfrentaram um labirinto de pistas e becos sem saída. A cena do crime, com sua mistura de evidências potenciais e detalhes confusos, apresentou um quebra-cabeça formidável. Os investigadores perseguiram cada pista, determinados a descobrir a verdade. O bilhete de resgate, uma peça central do quebra-cabeça, permaneceu uma fonte de debate. Sua autenticidade foi questionada e sua origem permaneceu um mistério. As características incomuns do bilhete tornaram difícil decifrar seu verdadeiro significado. A falta de evidências claras de arrombamento aumentou a complexidade da investigação. A possibilidade de um intruso versus alguém dentro da família tornou-se um foco central. O caso JonBenét Ramsey gerou uma infinidade de teorias e suspeitos. A falta de uma conclusão definitiva permitiu que a especulação florescesse. As teorias variavam de cenários de intrusos a acusações contra membros da família. A teia emaranhada de possibilidades tornou difícil discernir a verdade da ficção. A teoria do intruso, inicialmente um foco proeminente, sugeria que alguém de fora da família havia entrado na casa e cometido o crime. A falta de arrombamento tornou essa teoria complexa, exigindo que os investigadores considerassem vários cenários. A suspeita também recaiu sobre membros da família Ramsey. O intenso escrutínio da mídia e as circunstâncias incomuns do caso levaram à especulação pública e a acusações. O caso JonBenét Ramsey permanece um mistério não resolvido, um legado assombroso que continua a cativar e perplexo. A falta de uma conclusão definitiva deixou uma sensação persistente de inquietação e perguntas sem resposta. O caso serve como um lembrete da fragilidade da vida e do poder duradouro das perguntas sem resposta. A natureza não resolvida do caso alimentou especulações e debates contínuos. Teorias continuam a surgir e o fascínio do público pelo caso persiste. A falta de um desfecho impediu que a história caísse no esquecimento. O caso JonBenét Ramsey teve um impacto duradouro no campo da ciência forense e da investigação criminal. O caso destacou a importância da preservação meticulosa da cena do crime e os desafios de investigar casos de alto perfil sob intenso escrutínio da mídia. Apesar da tragédia e do mistério não resolvido, a memória de JonBenét Ramsey permanece viva. Seu espírito vibrante e sorriso contagiante continuam a ressoar com aqueles que se lembram dela. Sua vida, embora tragicamente interrompida, serve como um lembrete da preciosidade da infância. A memória de JonBenét é preservada por meio de fotografias e vídeos que capturam sua energia juvenil e sorriso radiante. Essas imagens servem como um lembrete pungente da vida que foi perdida e do potencial que nunca foi realizado. A Fundação Infantil JonBenét Ramsey, criada em sua homenagem, trabalha para prevenir o abuso infantil,
e apoiar as vítimas. O trabalho da Fundação serve como um legado positivo, canalizando a tragédia para uma força do bem.